Olá, esse vídeo vamos conversar sobre os 5 hábitos que você não pode ter e que lhe impedem de alcançar suas metas. Sou Rafael Saraiva, hoje em outro cenário, tá? Na realidade hoje estou em outro país novamente, estou no Brasil, e os próximos 8, 9 vídeos acredito que serão o mesmo cenário. O primeiro hábito é o optar pela zona de conforto, também pode ser titulado como procrastinação. Eu li um livro esta semana, que é do Carlos Júlio, O que eu não posso deixar de fazer hoje. Indico um livro muito legal. E ele fala uma frase, é assim: você vai sofrer, fracassar e perder, mas uma escolha eu faço todo dia. Hoje eu escolhi a coragem, a zona de conforto. Não sei o dia de amanhã, mas hoje eu escolho a coragem. Isso é bem interessante porque a zona de conforto, ela, na realidade, é um hábito criado naturalmente, por falta de objetivo ou metas definidas que lhe desafiem. A zona de conforto, ela é perigosa, porque você acaba deixando de explorar o seu potencial. Como eu já falei em outros vídeos, eu acredito que cada um de nós, eu, você, temos muito mais potencial do que nós exploramos. Tá? E é isso que eu gostaria de deixar aqui bem forte na questão da zona de conforto. Como você definiu suas metas? Tem um vídeo que eu fiz falando sobre isso. Será que suas metas foram audaciosas? Foram além do seu, pouco além ou além do seu potencial? Então quando a gente coloca metas muito limitadoras ou curtas ou fáceis demais ou simples demais, precisa sim ter metas fáceis, mas quando a gente coloca metas fáceis demais, a gente acaba não tendo que se esforçar, não tendo que ir além, não tendo que aprender mais. Que aí isso é extremamente essencial, que é justamente outro hábito que você não pode deixar de ter. Mas continuando na zona de conforto, por que é importante a gente todo dia optar por não estar na zona de conforto, né? Por ter a coragem, como o Carlos Júlio fala, justamente para que você possa ir além, para que você possa hoje ao acordar, amanhã ao acordar, definir o que mais você consegue fazer, o que mais você pode fazer, o que além você tem que trabalhar para que você possa conseguir alcançar ou galgar, vamos dizer assim, ou andar passos além da sua capacidade que você tem explorado até hoje. Como eu percebo se eu estou nessa zona de conforto ou não? No caso, se você definiu metas, é justamente a questão de você conseguir mensurar como estão andando essas metas. Quantos por cento você já fez de uma meta, como por exemplo exercício físico, que já tem como exemplo, aumento de salário, terminar uma formação, ter um tempo de qualidade maior com a família, fazer umas férias, viagem com a família. Então, essas métricas de quantos por cento você está próximo de conquistá-la ou alcançá-la é que faz com que você entenda se você está na zona de conforto ou não. Outro hábito que você não pode se dar o luxo de ter é o de não estudar, o de não buscar adquirir novos conhecimentos. Cada vez mais a tecnologia, já comentei isso também, tá? Ela está trazendo a possibilidade de nós agregarmos valores de conhecimento mais rapidamente. Ah, Rafa, mas eu não tenho tempo de estudar. Aí eu faço a pergunta: quanto tempo você hoje passa nas redes sociais? O Brasil é o terceiro país do mundo que mais tem acesso às redes sociais. Em média, isso tem diminuído, isso é positivo para nós brasileiros. Tem diminuído bastante o tempo, mas em média, em 2023, foi 3 horas e 46 minutos, em média, que cada brasileiro passou nas redes sociais. Né? Então, será que essas 3 horas e 46 minutos que eu utilizei, eu estou utilizando ela para aumentar o meu conhecimento, para agregar mais valor na minha vida profissional, para agregar mais uma melhoria na minha personalidade, para que o meu convívio com os meus familiares, amigos, profissionalmente sejam melhores e mais prósperos? Aliás, em tudo se pode aprender algo. Para eu, por exemplo, a questão da leitura, ler por ler, para mim ela não agrega valor. Tudo que eu leio, eu marco página, eu pego algo que eu possa ter uma atitude hoje, ter uma ação hoje daquela leitura. E em todo tipo de leitura, até filmes, você consegue tirar um aprendizado de algo que você possa fazer. Mesmo que seja livros de romance, sempre tem algum aprendizado. Eu acredito nisso. Então, se você passa um tempo nas redes sociais, está agregando valor para você enquanto crescimento. Tá? Então, se você passa 3 horas, em média 3 horas e 46, tem gente que passa mais, 7 horas em redes sociais. Não estou falando de aprendizado, não estou falando de uma ligação no WhatsApp que você faz comercialmente falando ou para sua família.
estou falando no geral, né? Quanto você passa realmente em redes sociais, isso tem como você mensurar no seu dispositivo, no seu telefone, tá? Isso é fácil você identificar ali quanto tempo você passa em cada um. Diminua isso pela metade. Esse tempo pela metade vai atrás de estudar, vai atrás de criar mais conhecimento dentro da área em que você atua. É possível. Até nas próprias redes sociais é possível você conseguir encontrar isso, apesar de que tem muito curso, muito vídeo online que vai agregar valor na sua profissão, independente dela de qual seja. Eu li um livro, não lembro bem o nome agora, em que ele falava de um motoboy, em que enquanto todos estavam ali no intervalo esperando por uma entrega, eles estavam olhando redes sociais e ele estava com o livro lendo. Quer dizer, a que ponto ele lendo algo sobre produtividade, se eu não me engano, algo sobre isso. Esse motoboy, nesse momento, ele fez uma escolha. Ele quis, de alguma forma, ter uma outra profissão, ele quer ter uma melhoria, ou ele quer ter um crescimento, ou ele não está satisfeito com essa função em que ele realiza, e ele está aproveitando o tempo vago dele para adquirir mais conhecimento. O próprio Carlos Júlio, nesse livro em que eu comentei, ele fala em que ele, quando vai fazer algo, um intervalo que ele tem uma reunião ou outra, ele lê, ele faz uma leitura. Ele lê ali naqueles 10, 15 minutos de um intervalo de uma reunião para outra. Quer dizer, ele está cada vez mais mantendo a mente dele ativa e explorando a capacidade dele de adquirir conhecimento. Um terceiro hábito que você não pode ter, para mim esse é o mais importante, é o desistir. Tá? Isso é um hábito que é comum. Tem até aquela brincadeira que o pessoal comenta, que é a história que eles estavam atravessando um rio, um lago muito distante, e quando estava faltando 10% para chegar na alta margem, ele desistiu e resolveu voltar. Será que isso não já aconteceu em algum momento da sua vida? Será que é um momento que você desistiu justamente próximo da vitória? O que a gente tem que avaliar, na realidade, que você precisa avaliar, é a que ponto o caminho à escolha que eu estou fazendo, ela é correta ou não. Tem uma frase que é do Ayrton Senna, em que ele dizia que uns desistem enquanto outros batem recorde. O que você precisa sempre é avaliar sobre a forma como você está fazendo para alcançar sua meta, seu objetivo, está certo. Às vezes você precisa mudar a estratégia, vamos dizer assim. Tem uma outra história que é bem legal, não sei se é real, mas é sobre um período de guerra em que foram de navio até ao outro país e quando desembarcaram lá, encostaram os navios, o general mandou queimar todos os navios para que os seus soldados não tivessem possibilidade de voltar. Então eles não tinham como desistir e ganharam aquela guerra específica. Então a que ponto você deixa certas coisas como se fosse um backup, né, o chamado plano B, e esse plano B é justamente o que empata você de alcançar seu plano A. A questão é que o que deve ser avaliado é a estratégia em que você está fazendo, a que ponto você está trabalhando para alcançar essa meta, alcançar esse objetivo da forma correta. Tem um fato em que é um exemplo que aconteceu comigo sobre a questão de não desistir. Foi um período em que eu tive tive uma sociedade, era uma empresa holandesa, a gente trabalhava na área de inteligência artificial e recomendações online. Fiquei responsável pela área comercial. Eu morava no Nordeste, Fortaleza, e as empresas em que a gente tentava, eu trabalhava para ter como parceiros, eram empresas todas em São Paulo, então eu tinha que ir para São Paulo constantemente. E, na realidade, eu já tinha feito a prospecção e já ia com algumas reuniões pré-agendadas, todas empresas de grande porte. E, na realidade, a minha expertise na área comercial com empresas de grande porte era zero. Né? Então, eu passei 8 meses até o primeiro sim. Tive 26 nãos até ter o primeiro sim. Nesse período de 8 meses, para mim eu era péssimo na área comercial. Então, eu tive que me melhorar em vários pontos para conseguir alcançar essa meta. Um dos exemplos que eu tenho de ações que eu fiz nessa época, eu convidei vários amigos, pessoas estratégicas de áreas diferentes, coloquei numa sala e fiz a minha apresentação do meu pitch de como seria para uma empresa e pedi para que no final eles falassem apenas os pontos negativos que eu precisava melhorar. Foi uma noite pessimamente dormida porque eles realmente falaram todos os pontos negativos. Eles inclusive disseram assim, não apresente nada do que você tem preparado. Mude tudo. E eu tinha uma apresentação no outro dia de manhã para um grupo de farmácia conhecido. E aí eu fui para essa apresentação sem nenhuma seguir o que eles disseram, né? Então isso é um exemplo de ação que eu fiz para que eu pudesse entender que pontos eu estava errando. E outra ação que eu tive foi justamente contratar uma pessoa especializada em
negócios, em fechar negócios de grande porte para me dar uma consultoria. Então, sempre antes de uma reunião, comecei a ir para essa pessoa em que ele me dava as dicas de como eu poderia fazer aquela reunião ou fechar aquele negócio. Então, eu fui pouco a pouco melhorando cada características e comportamentos que eu precisava para conseguir ter o primeiro. Outro hábito que você não pode ter é não reconhecer e não celebrar suas conquistas. Seja uma conquista grande, como um sim de um contrato, nesse exemplo que eu dei, seja 1 quilo que você emagreceu na busca de alcançar a sua meta de emagrecer 10 quilos em 6 meses ou em um ano. É extremamente importante a gente parar para aqui e acolá, até durante o nosso próprio dia, a gente agradecer as nossas conquistas, as nossas ações, os nossos posicionamentos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes se desvaloriza mais do que se valoriza. Muitas vezes nós vemos mais os nossos pontos negativos do que as nossas qualidades. Às vezes ele perguntar sobre quais são seus defeitos, você consegue enumerar mais seus defeitos do que suas qualidades. E isso é importante. Por quê? Porque eu preciso sim, cada vez mais me sentir seguro sobre os meus posicionamentos. E isso, essa prática de agradecer pela minha conquista, de celebrar a minha conquista, ela faz com que cada vez mais eu me sinta mais fortalecido, mais seguro, e aí vão se melhorando. É que nem a questão de criar os hábitos. Muitas vezes se pede para você alcançar metas, às vezes se pede para você começar com uma meta menor, para que você possa, dessa meta menor, começar a se sentir mais seguro de que vai alcançar ela. Eu penso não da meta, mas aquela coisa que eu já falei uma vez. Se eu dividir as metas em pequenas atividades, essas atividades vão me trazer certos resultados e eu vou comemorando esses pequenos resultados. E um outro hábito que você não pode ter é não ter uma ação, é não começar algo hoje, como eu sempre falo. Precisa sim ter uma ação, mesmo que ela seja pequena. Precisa sim ter um movimento, precisa começar a estudar, precisa ir para a academia, precisa definir uma meta ou começar a trabalhar naquele novo negócio, seja estudo, seja um pouco de aprendizado, seja conversar com pessoas, criar um network, começar a criar um network para que você tenha resultado, começar a publicar, se você quer ir para as redes sociais, começar a publicar algo nas suas redes sociais. Então, o comece hoje ou não começar hoje é um hábito que você não pode se dar o luxo de ter, e o começar hoje é um hábito que você precisa criar. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a mudança de hábito. Se diz que tem alguns estudos que dizem que com 21 dias de disciplina naquele hábito, ele se concretiza, e tem outros estudos que é 66 dias. Para mim funciona mais 66 dias. E a construção da mudança de hábito, ela não é um tudo ou nada. Ela é um processo em que você vai trabalhando para que cada vez mais ela aconteça. Um exemplo dessa mudança de hábito, por exemplo, da minha vida, foi a questão da leitura. Acho que 2017 foi quando eu comecei, 2018 foi quando eu comecei a querer criar esse hábito. E uma das metas que eu coloquei era ler 1 hora todo dia. E o horário que eu tinha disponível era o final da noite, então eu lia de 11 à meia-noite, tá, da noite. E sempre que eu pegava no livro para ler, eu dormia. Então eu não conseguia continuar a leitura. O que é que eu fazia? Eu marcava 1 hora no relógio, não parava, tá? E toda vez que eu cochilava, que eu voltava à consciência, eu voltava para o mesmo parágrafo que eu tinha começado, até eu conseguir entender o parágrafo, aí eu ia para o próximo. Então, isso durou, não lembro bem quanto tempo, mas durou bastante até eu conseguir realmente ler 1 hora sem dormir. Então, eu pegava de novo o mesmo livro, ia de novo, o mesmo parágrafo que eu tinha parado, começava a ler de novo até eu conseguir entender aquele parágrafo, ia para o próximo, ia para o próximo, durante essa 1 hora. Nem lembro quanto tempo eu demorei no primeiro livro ou até no segundo livro. Até em que, pouco a pouco, cada vez mais eu fui tendo capacidade de ler sem cochilar, sem pegar no sono, e isso foi virando um hábito tão grande que hoje eu não tenho problema de ler em nenhum momento. Tá? Então já é um hábito, já é uma coisa. Eu posso ler de madrugada, posso ler de manhã, posso ler num voo que eu esteja cansado, eu não cochilo. Tá? Então assim que eu pego, independente do tipo de leitura, claro, tem leitura que se torna um pouco mais difícil a concentração, isso é um outro ponto. A que ponto eu estou concentrado na leitura ou não, mas o meu tempo de leitura eu consigo manter sem cochilar ou sem dormir, tá? Então, a mudança de hábito, ela é uma coisa em que se faz com um processo, em que pode sim ter um dia que você não consiga, como é esse meu exemplo, tá? No outro dia você começa novamente. Mas realmente eu acredito mais que 66 dias é o tempo necessário para a mudança de hábito.
E mais uma dica nesse ponto, comece com um ponto nessa mudança de hábito. E assim, para finalizar o vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e vou terminar com essa frase que eu sempre gosto de terminar com ela. Comece algo hoje. Não deixe para amanhã, não espere o momento certo, não espere a situação certa. Comece algo hoje. Agradeço.